Julinho Quebradeira. Aí, Mariana, é nóis. Prazer te ver aqui, velho. Prazer te ver novamente também, irmão. Começar do começo. Vamos lá. Né? Local de nascimento e data. Não precisa dizer a data, dá a década. Não, assim. não tem problema, não. É 21 de novembro de 1984, na maternidade da Encruzilhada, Recife, Pernambuco. Na divisa com Recife e Olinda, no caso, a maternidade é. Então aí foi onde eu vi a terra. Como é o teu nome de nascimento? Eu não sei. Meu nome de nascimento é interessante, hein, Mariana? Eu não conheço. Não, se tu acha que é segredo, não precisa também. Claro. Ronaldo Alves da Silva Júnior. O meu pai se chamava Ronaldo Alves da Silva, então, como eu sou o mais novo da família, então ele colocou Ronaldo Alves da Silva Júnior, que é de praxe, né? Pro mais novo na família, sempre ter o Júnior no final. É isso aí. E como é que era a família, velho? Pô, minha família, assim, eu venho de uma família puramente artística, sabe, Mariana? Quantos irmãos? Pô, tenho 5 irmãos. 5 irmãos? É. Nenhuma irmã? Uma irmã, sim, desculpa, 3 irmãos e uma irmã, no caso. Então são 4, né? 4, comigo 5. 3 irmãos, uma irmã. Tu é o mais novinho? Oi? Eu sou mais novo, sim. Sou mais novo, ainda bem. É mesmo? Por quê? Sou mais novo, era o mais mimado da família. Ah, é mesmo? Todo mundo te... Meus irmãos, eles eram muito apegados a mim. E eu muito apegado a eles também, né? Então, assim, era muito legal. Quando criança era perfeito. Mas quando vira adulto, todo mundo tem que seguir seu rumo, né? Tu disse que é uma família de artistas, então tu Exato. cresceu no meio da arte. Exatamente. Minha mãe, no caso, minha mãe era dona de uma ala de sambistas, da escola de samba Gigante do Samba, da Bomba da Metéia. Meu pai era passista também, junto com minha mãe. O que é um passista? Passista é aquele que está sempre junto com a mulata, né? A minha mãe tinha uma ala de mulatas, né, de dançarinas, na escola de samba, de passistas. E o meu pai era o que acompanhava. O bailarino que exatamente, justamente com pandeiro. Não sei se você já chegou a ver nas escolas do Rio de Janeiro. Então, ele tocava pandeiro também, fazia aqueles malabarismos lá, aquelas coisas todas, e acompanhava as mulatas. E diante da dança também eles eram músicos, né? Meu pai era músico também, pandeirista, tocava alguns instrumentos, mas o forte dele era o pandeiro. Minha mãe também. Minha mãe tocava mais tantã, um pouco de tantã. A família era um grupo? A família é um grupo. É mesmo? Sim. A família é um grupo, no final das contas. Meu avô também toca. Assim, sinceramente falando, todo mundo da nossa família, da minha família, toca. Todos eles têm uma função. Um toca cavaquinho, outro canta, um toca reco, outro rebolo. Então eu que corri mais para a parte do maracatu, do afro, do candomblé, esses tipos de coisa. E como é que tu conheceu? Qual foi das primeiras manifestações que tu te lembra, assim, fora da família que te... Fora da família, assim. Quando eu descobri também que meu pai era ogã, quando eu descobri na época que ele era ogã também, que minha mãe também frequentava o terreiro, então assim, eu fiquei muito mais interessado. Então, o meu irmão, é muito interessante essa, o meu irmão Risadinha, o mestre Risadinha, então ele sempre ia para alguns terreiros de candomblé, assim, justamente só para comer, porque antigamente tinha aquelas festas de Cosme e Damião, então tinha toques, tinha cerimônias que distribuíam. No fim tinha comida para as crianças, né, para os hereges. Então assim, a gente estava sempre presente nisso aí e eu sempre ficava curioso, querendo ir. Então chegou um dia que eu fui e, ali mesmo eu fiquei, até hoje. Num terreiro? Exato. Ali mesmo eu fiquei até hoje. Depois descobri que meu pai também era, então comecei com meu pai, comecei a fazer algumas coisas assim, dentro disso. Depois todo mundo se afastou e eu fui o único que continuei a religião de matriz africana, candomblé, até hoje. Tu diria que importância tem o candomblé, ou essa experiência primeira com o candomblé, na tua formação, assim, de estrutura musical, rítmica e tal? O candomblé, para mim, ele tem uma influência muito grande na música, nos cantos. No teu conhecimento? No meu conhecimento em si, em tudo, para mim, acho que o candomblé me abriu muito, muito, muito a mente.
Me abriu muitas portas também, como Ogan, Verdigam, né? Então, e os toques do candomblé, a teoria de como utilizar, de como fazer, o que você pode, o que você não pode, sabe? As claves, os cantos no contratempo do ritmo. Assim, muita coisa influenciou muito na minha musicalidade, porque tem uma pessoa cantando de um jeito, você está tocando de outro, então quem não conhece, quem não entende, acha que a coisa está totalmente atravessada, mas não, ela está sempre junta. Então assim, o candomblé me deu uma base em tudo, no caso. O candomblé me deu uma base musicalmente em tudo. E dali tu foi para onde? Tipo, depois do terreiro, Mariano, depois do terreiro, assim, eu tocava num grupo de pagode, que era da nossa família, né? Isso com que idade, Juninho? Só pra mim, como é que primeira vez que tu estava já tocando, assim, tu te lembra? Mariano, que eu me lembro, a primeira vez que eu toquei, acho que eu tinha uns 9 a 10 anos, assim, um show mesmo no palco. Aham. Porque antes de tudo isso, antes de fazer um show no palco mesmo, antes da gente ter uma banda, ter um grupo, né, de samba, um grupo de pagode, como chamavam antigamente, né? A gente e meu pai sempre, quando chegava do trabalho, ele chegava sempre tarde. Então, em casa tinha um pandeiro e um tantã. Então, ele queria ir pro bar, né? Meu tio tinha um barzinho próximo à casa da gente, ele queria ir pro bar, cantar as músicas dele, tocar também. Então, levava eu e meu irmão, né? E a gente ficava tocando para ele tomando lá a pinga dele, a cachaça dele, e a gente tocando. Só que isso muito tarde, então eu estava sempre muito cansado e a mãe da gente sempre vinha buscar a gente muito pé da vida, porque ele queria que a gente continuasse tocando, e ele tomando aí se divertindo com os amigos. Assim, daí começou tudo. E depois disso, a gente entrou numa ideia de eu e meu irmão, de fazer, vamos fazer um grupo de pagode. Essa era aquela batucada assim dentro de casa. Tu risadinha? Sim, chamava os amigos, né? E fazia uma batucada dentro de casa. Se divertia. Depois, no final da conta, foi se transformando numa bola e virou um grupo de samba. Que no caso ficou muito famoso. Isso no com que idade? Recife. Com que idade já? Né? Quando a gente ficou bem conhecido, eu já tinha 13 anos de idade, 13 a 14. 13, 14 anos. Então eu tinha que ter autorização da minha mãe para poder ir fazer show. Ou ir com algum adulto, né? Porque era todo mundo de menor. Claro. Todos crianças, então eu tinha que ter autorização ou algum adulto ir junto. Como era o nome do grupo? O grupo se chamava Razão do Samba. Razão do Samba? Razão do Samba, Uma razão juvenil? Razão juvenil, era tudo criança, assim, eu era o mais novo, 13, os outros tinham de 14 a 16 anos, no máximo. O Razão do Samba fez muito sucesso no Recife, em Olinda. Muito legal, foi uma época muito boa da minha vida. E assim, a gente não pensava... Era muito bom porque a gente só pensava em tocar, saca? Pensava em tocar, em se divertir, mostrar o que a gente sabia, o que a gente sabe. Não pensava em capital, não pensava em milhões de outras coisas. Era uma diversão. Como uma criança que quer ir para um parque se divertir, a diversão da gente era pegar um pandeiro, um tantã, um reco, um cavaquinho, se divertir um pouco dentro disso, né? Essa daí foi uma boa lembrança. É uma boa lembrança até hoje. E o maracatu, né? Sabe que já tocava maracatu? Não. O maracatu, eu comecei de antemão quando eu entrei no conservatório. Entrei no conservatório. Tem logo depois do samba, o samba ficou quanto tempo? O samba, depois que a gente continuou com o grupo, então assim, eu procurei mais interesse na questão afro, porque também eu era de dentro do candomblé, então procurei mais a questão da questão afro, porque não existe só toques de candomblé em coisas afro, existem toques afros que não tem nada a ver com candomblé também, entendeu? Afros brasileiros. Então, assim, quando eu entrei no Balé de Cultura Negra, né, no Baquinaré... Isso com que idade, mais ou menos? Eu tinha 14, 15 anos, tudo foi nessa época, assim. Eu era muito curioso, sabe? 15 anos, você entrou no balé? Eu entrei no balé como solista com 13, 14 anos. Para dançar? No balé a gente fazia tudo, cara. Aham. No balé a gente tinha que fazer de tudo, aprender a tocar. Como é que chamava? Balé de Cultura? Baquinaré. Balé de Cultura Negra do Recife. Baquinaré. E lá no balé, assim, a gente tinha que aprender a fazer um pouco de tudo. Tocar, cantar, fazer instrumento, costurar, dançar.
a gente tinha que ser completo. O mestre Ubiraci Ferreira, que Deus o tenha, ele exigia isso dos participantes do grupo. Hoje em dia não sei mais como tá, mas antigamente era assim. Então, assim, depois eu entrei no balé, voltando para o conservatório, né? Desculpa. Fui para o conservatório, tentei uma vaga, fui sozinho, ó, pirraia, assim, porque me inspirei muito em muitas coisas de um pandeirista muito famoso que tem no Recife, em Olinda. Ele é de Olinda, Lula Menezes, o grande mestre Lula Menezes. Me inspirei muito nele, vi ele em alguns palcos e, pô, tenho que ir atrás desse cara. Tenho que conhecer esse cara. Depois descobri por um amigo meu que ele dava aula no SEMO, no Conservatório de Olinda. E eu não morava tão longe, né? Então, um certo dia, peguei a bicicleta e fui lá no SEMO. E fiquei lá um tempo esperando ele. E ele chegou, todo assustado. O que foi? Esse moleque aí e tal. Falei, poxa, eu gostaria de fazer aula de percussão com você, de pandeiro. Aí ele, vem aí. Isso é muito engraçado, Lula. Sempre assim, cara. Volta amanhã, a gente conversa. Só queria ver se eu tinha interesse mesmo de voltar, né? Então eu voltei. Eu voltei lá e ele tava lá com um saco de amendoim, cara. Eu falei, quando terminar esse amendoim aqui, a gente entra. Aí chegavam outros alunos e assim eu ia. Chegou um certo dia que ele foi bem sincero pra mim, seria melhor você tentar conversar com o maestro, traz um adulto aqui para lhe acompanhar. Tinha que idade nessa época tinha 15 anos? Eu era pequeno, então não podia resolver nada só. Menor de Pequeno ainda sou, né? Não podia resolver nada só. Aí fui tentando, sempre, o maestro nunca estava lá. Mas assim, eu encarnei nesse conservatório, cara, de um jeito que o Lula ficou com muita pena de mim e falou, vem, entra. Você toca o quê? Eu falei, não, eu sou do candomblé, toco samba, toco pandeiro, isso, aquilo, outro. Aí ele, tem uma ideia, você vai dar aula de candomblé aqui. Então, assim, era uma troca, eu aprendi a partitura e dava alguma aula de jexá, sabe? De samba de cabula, de ritmos de candomblé, e ele me ensinava partitura e algumas coisas no pandeiro. Então, assim, daí depois de um certo tempo, anos, assim... Anos? 1, 2 anos, consegui o contato do maestro. O maestro me chamou na sala dele. Todo mundo já me conhecia no conservatório. Todo mundo já me conhecia. Então, a galera falava, esse moleque tá sempre aí, todo dia aqui, com muito interesse. E aí o maestro me chamou, eu fiquei com medo, né? Pô, o cara vai me botar pra fora daqui. Vai te dar uma bronca. Todo dia eu tô aqui, o vigilante me conhecia, a mulher da cafeteria, todo mundo. Aí ele, olha, todo mundo tá falando que você tá todo dia aqui, todo santo dia. Aqui tem uma bolsa, olha. Vou lhe dar uma bolsa de estudos aqui no conservatório. Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida. Só que você tem que vir aqui com um adulto. Ainda hoje, Mariana, isso era... O conservatório fechava às 6, né? Para as aulas. Isso era o quê? 2, 3 horas da tarde. Peguei a bicicleta, fui lá na favela, fui lá no gueto. Pô, procurei, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, estilo, não encontrei ninguém, pô, pegou um vizinho. Vamos lá, cara, você diz que é só meu primo. Você diz que é só meu primo. Tu arrastasse um vizinho pra resolver a bronca. De bicicleta, vamos lá, ele assinou, até hoje eu lembro. Jean, o nome dele, mora na frente de casa, até hoje eu lembro. E aí comecei a estudar. Aí de verdade no conservatório de música conservatório. De Recife? De Olinda. Porque como eu moro na divisa de Recife e Olinda, o conservatório de Recife ele era muito mais afastado. Era mais no final do centro. Tu tinha que idade aí quando tu entrou no conservatório? 15. 15? 15 anos, nessa faixa. Caramba, né? 15 anos. Precoce na universidade ainda. E aí? E daí, do conservatório, então, eu estava sempre em Olinda, porque meu avô, minha avó moram em Olinda, então era mais próximo para ir na casa do avô almoçar. Então eu comecei a ficar mais em Olinda. Pô, estudando no conservatório, né, velho? Peraí, né? Velho. Foi relação. 15 anos? Ganhei uma bolsa de estudo, né? Ganhei uma bolsa de estudos. Isso foi muito legal. E depois de um tempo eu descobri que eu tinha um tio, o Neninho, do Maracatu Badia, que era mestre de maracatu, né? Então, terminei conhecendo ele. A família é muito grande também. A minha família é gigantesca. Gigantesca mesmo. Então, a gente descobriu que era família, assim, numa roda, né? Tocando, divertindo. Eu tenho família lá
em Campo Grande, onde você mora, e coisa e tal. Como é que é? O meu avô fala, como é o nome? Não, o irmão do meu pai se chamava Zeva. Eu digo, Brivaldo, é Brivaldo. Sim, pô, daí da família, meu tio, cara, o cara era meu tio. Descobrimos assim do nada. E daí então, do conservatório também, assim, veio mais para a parte parte regional, né, da música brasileira. A parte mais regional, o frevo, maracatu, ciranda, coco. Então aí, dentro do conservatório, eu entrei muito mais nesse globo regional da música brasileira. Como eu já vinha do Afro, então era muito mais fácil para mim interagir com essas coisas que temos no Recife, né? E isso aí, eu entrei no maracatu depois do conservatório, quando eu conheci meu tio, né? E estava sempre no Badia, como ele era do Nação Pernambuco também, na época. E eu sempre pegava a minha bicicleta de Recife, ia para Olinda, na Praça do Carmo. A gente ensaiava todo domingo na Praça do Carmo, com o Maracatu Badia, que até hoje está vivo, também existe, né? Lá em Olinda. E depois disso, cara, foi difícil sair de Olinda. Morei em Olinda. Quantos anos ficou no conservatório? No conservatório eu fiquei acho que 3 a 4 anos nessa faixa. 3 a 4 anos. Depois eu comecei a tocar com o Lula, com a galera do conservatório. Então, assim, do conservatório, de shows que eu fiz, muita coisa que eu fiz, foi muito chorinho. Muito chorinho, com muita banda de choro. O meu professor tinha uma banda muito doida de rock, ele misturava rock com percussão. Naquela época era dificuldade para sair, porque de menor era um pouco complicado. Para sair, para fazer show, para fazer viagens, era uma loucura. E quando é que foi a tua primeira experiência fora do Brasil? A minha primeira experiência fora do Brasil foi com 17 anos. Minha primeira experiência fora do Brasil. Quando eu fui fazer um espetáculo de afro e popular com um grupo chamado Veneza Brasileira, né? Com a filha do mestre Nascimento do Passo, com menina. Assim, a gente era muito próximo, eu e o mestre Nascimento do Passo, junto com o Teco, com muita gente. Então assim, a filha dele criou esse projeto, que se chamava Veneza Brasileira, assim, com todas as crianças de menores, todo mundo era de menor também. Então assim, o mais velho que tinha, eu acho que era ela, que tinha 18. Eu tinha 17 e os outros eram tudo abaixo da minha idade. Vocês foram para onde? Fomos para a Suíça. Olha aí. Para Genebra. Fomos para a Suíça. Completei 18 anos na Suíça. Ei, maravilha. Fomos para a Suíça, em Genebra. Da Suíça fomos para Paris, Zurique. Fomos para a Itália também. Ixi, a gente passou por muito lugar. Foi uma pequena turnê, muito bacana. Muito legal, que abriu minha mente, assim, que eu não queria mais voltar para o Brasil. Eu falei, nossa, cara. É mesmo? É tudo diferente, é tudo limpo, é tudo organizado, é tudo muito louco. Muito louco. Muito bom, muito bom. Então, assim, completei 18 anos na Suíça. Depois disso aí, andei o mundo, saí viajando. Mas quando é que você te mudou mesmo? Sabe? Quando é que você saiu do Brasil? E eu saí do Brasil mesmo... Pra morar fora. Primeiro, como eu trabalhava pela ONU também, passei um tempo trabalhando pela ONU. Aonde? ONU. Mas aonde? Eu fui primeiro para a África. África? Sim. Fui para Johannesburgo e Guiné-Bissau. Então aí eu passei um tempo, 6 meses em Johannesburgo, 6 meses em Guiné-Bissau. Dando aula? Dando aula de percussão. Dando aula de percussão. Depois, voltamos para o Brasil e aí fui para Taiwan. Fui na China, né? Fui passar um tempo na China, dando aula de percussão também. Quanto e tempo com espetáculo também. Na China passamos aí acho que 6 meses, 7 meses. Dando aula de percussão em Taiwan? Em Taiwan. Taipei. No Festival da CIOF, Taipei, Taiwan. E esse festival, ele era muito grande também. Então, assim, quando o festival acabava, algumas pessoas ficavam para ministrar aulas e workshops de percussão. Yeah. E isso foi... Taiwan acho que foi um dos melhores lugares que eu fui na minha vida, cara. Em que ano, mais ou menos, isso? Isso foi, meu Deus. 2006, por aí. Tá. Nessa faixa. E quando eu voltei de Taiwan, não queria mais
saber de Europa, porque eu já tinha dado uma volta quase no mundo todo por aí, então eu não queria mais saber de Europa, eu queria ficar no Brasil. Queria ficar no Brasil. Ué, e o que mudou teu plano? O que mudou meu plano é que fazia muitos anos que eu não via meu irmão, né? Fazia muitos anos que eu não via o Risadinha, meu irmão. Muitos anos mesmo, porque eu vivia viajando. E quando eu viajei para a Suíça, né, ele ainda estava no Brasil. Quando eu voltei da Suíça, ele já não estava mais. Já estava aqui na Alemanha. Então, assim, fiquei um tempo no Brasil, assim, eu ficava no máximo 3 meses no Brasil e viajava para outros países. Sempre viajando, então não tinha tempo de pingar aqui na Alemanha para poder ver ele. Então, assim, chegou um tempo que eu não queria mais viajar. E ele, pô, me convidou, cara, vem aqui, pô, dar uma volta em Berlim para conhecer. Eu digo, quero nada, eu vou ficar com minha mãe e com meu pai, ficar por aqui mesmo. Ele continuou insistindo, e terminou que eu vim. Ele arrumou uns shows para mim aqui, em 2008. Ele arrumou uns shows, uns workshops para mim aqui. E, pô, foi pitando assim, um show, 2, um workshop aqui, outro ali. Era para ficar 3 meses só, terminei ficando 6. E assim vai, né? 6, 9 meses, 1 ano, saca? Então assim, terminei desistindo de voltar pro Brasil. Ué, tu veio para passar 6 meses e ficou? E fiquei. Desisti de voltar pro Brasil, pô. Eu curti muito Berlim, porque Berlim é muita cara do Brasil, muita cara da gente, é muito cultural, é muito do caramba. Então eu desisti, eu falei, cara, eu vou ficar aqui mesmo. Tu fez, tu passou perrengue aqui, não foi? Eu passei muito perrengue, brother. E naquela época ainda mais, que era mais pesado, né? Como assim? Que tipo de coisa tu... Pô, tinha mais controle, né, Mariano? Tinha mais controle. Tinha mais controle, então assim... O que aconteceu então? Fui ficando e falei, cara, eu vou voltar pro Brasil, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Fiquei. Eu falei, agora até ralar para fazer a grana para poder ajudar a família no Brasil e tentar arrumar um papel, né? Mas como é que tu fazia? Só para mim entender, assim, para sobreviver. Pô, Mariana, eu toquei muito na rua. Aham. No verão, como eu morava em Charlottenburgo, né, na casa do meu irmão, tinha um quarto lá, eu dormia lá, mas eu passava a maior parte do tempo na rua. Acordava cedinho, saía com meu pandeiro e ficava fazendo som na rua. Então, assim, saía cedinho, ia para ali pro Zoológico Chagarten, não tem a igreja. Na época aquilo ainda é, né, muito movimentado. Muito movimentado. Pegava meu pandeiro, sentava lá, botava outro pandeiro, ficava tirando som. Junto com um brother meu, Rafael. Rafael, ele é muito descarado, cara. Então, assim, ele conseguia muita grana pra gente, saca? Mas ele tocava? Não, ele não tocava, ele só passava o chapéu. Um cara 2,5 metros, eu desse tamanho tocando pandeiro ali, um grandão passando chapéu. Mas o número de círculos, assim, o negócio. Então, aí, pô, velho, depois de um tempo, tocando na rua, quando esfriou, pô, tive uma pura matemática de sair da casa do meu irmão e fui morar na casa de um amigo que já não morava mais na casa. Falou, cara, eu tô morando com minha esposa, a casa tá aí, se quiser ficar. Uma casa bem pequenininha, um quarto, né? Eu dormia às vezes lá. Então, eu quiser ficar aí, tranquilo, só pagar aluguel. Então, me virar a pagar aluguel. Só que eu tive uma ideia mágica, sabe? Assim, pô, o maior frio. Naquela época tava chegando até menos 20, né? Menos não sei quanto. Falei, pô, cara, na rua não dá pra tocar, né? Pô, saí por aí catando garrafa, velho. No frio. Catando garrafa. Chegou um tempo que esfriou demais. Falei, bicho, sabe de uma coisa? Já que eu tô aqui sozinho na casa, vou organizar festa, velho. Vou organizar festa. A única opção que tinha. Comecei a organizar festa em casa, então, pra me manter, a galera, eu falei, galera, cada um traz bebida, suco, guaraná, as mulheres trazem comida, uma coisa assim. Então, velho, você vê aí, a galera, todo mundo chapa, depois todo mundo vai embora pra casa. E o que acontecia? Os fãs ficavam, né? As garrafas que todo mundo bebia e tal, chapava, ficava na casa. Então, assim, tinha época que a cozinha era cheia, assim, então... No outro dia, na segunda-feira, eu já levava tudo, trocava, então já tinha como comprar uma comida, né? Caramba! Na época eu comprava muito feijão enlatado,
com arroz e frango assado. Dava para fazer. A galera, quando levava comida também, sobrava uns bolos, umas coisas, então dava para se alimentar, fora os showzinhos que tinha. Aí dentro dessa casa aí também aconteceu uma coisa muito louca, que eu não quero nem citar, que teve uma briga lá e coisa e tal, então eu tive que sair da casa e não tinha... Numa dessas festas deu uma briga. Não foi nem na festa, para dizer a verdade, ainda bem. É. Eu tive que sair da casa, né, e, fui morar na rua, cara. Fui morar na rua. Mas não no porque inverno. não tinha pra onde ir, não queria incomodar o meu irmão também. Mas no inverno não, né? No inverno. No inverno. No inverno foi morar na rua? No inverno. Peguei minha mochila com todas as minhas roupas e meu pandeiro, que nunca me abandona. Saí andando particularmente, eu andava muito, quando estava muito frio, eu entrava no S-Bahn e ficava rodando. Até um certo horário, eu ficava rodando até o S-Bahn parar. Aí sempre parava, às vezes, em Wedding. Como em Wedding tem um elevador que ele fecha, né? Ele só abre quando alguém aperta. Isso. Então, fazia o quê? Ia sempre, todo dia lá para Wedding, com minha mochila, cheia de casaco, sentava nesse elevador e ficava tentando dormir. Quase todo dia. E aí, quando alguém apertava, que o elevador ia baixar, eu me levantava e falava, sim, essa é a estação tal. Aí a galera, não, ok, eu vou ficar aqui, então eu vou descer. Então esse era o truque, né? A galera saía, eu ficava, fechava a porta e ficava. Mas não durou tanto tempo não, graças a Deus. Como é que tu saiu dessa situação? Eu saí dessa situação, voltei de novo para casa do meu irmão. Ele não sabia também, ele ficou bem bolado comigo. Voltei para casa do meu irmão e... Perigoso o cara até dar um baixo de zero, o cara pode morrer na rua, tá louco, cara. É. E voltei para casa do meu irmão e tal, comecei a tocar também. Consegui um quartinho para alugar lá em Class Park, onde eu tô hoje também, até hoje. Consegui um quartinho, do mesmo tamanho do outro que eu morava. E aí ia pagando, não pagava muito, né? Também, porque era só um quarto, mas dava para dormir no quentinho. Dormir no quentinho dava. Aí tem aquele sistema, né? Arrumei uma namorada, aí fomos namorar junto e assim foi rolando a vida. Aí casaram para ter o visto. Mas não casei. Pra dizer a verdade, eu nunca tive vontade de casar, cara. Eu nunca tive essa vontade de casar para ter visto, assim. Eu sempre quis ralar mesmo para conseguir. Então, eu dei entrada no visto de estudante. Né? Depois de um tempo, regularizei meus papéis, visto e tal. E dei entrada no visto de estudante. Depois do visto de estudante, de trabalho, e assim vai. E hoje, graças a Deus, tenho um benefício, tenho um papel. Sim, cara. Agora, depois de mas para chegar, relação. eu queria entender essa história. Como é que foi para chegar nisso que tu tem hoje? Como é que tu construiu isso? Pô, Mariano, sinceramente falando... Tu saiu morando na rua. Então, sinceramente falando também, o que me ajudou muito foi minha mulher, a Sara. Depois de tudo que eu saí a namorada aquela? Não. Tá. Aquela eu separei e conheci a minha esposa, a Sara, né? E a gente se conhecia daqui já, mas foi muito engraçado também, que eu fui pro Brasil dar um workshop de maracatu e ela tava lá, né? Então a gente se conhece, aquilo outro, mas assim não rolou nada não, foi só um papo, depois nos vimos aqui de novo e aí começamos a trocar uma ideia, né? E até hoje estamos aí, 15 anos juntos. 15 anos? Já. Né? Aí quando a mulher uma alemã entra no negócio, muda, né? Muda, com certeza. Você não pode negar que não, porque muda. Sinceramente falando, muda. Então, assim, ela me ajudou muito a dar entrada no visto de artista, tanto ela como os pais, né? Gostam muito de mim e eu deles, né? Então, assim, me ajudaram muito também a dar entrada no visto de artista, não, de estudante primeiro, né? Dei o visto de estudante, passei um tempo na escola, depois eu dei entrada no visto de artista. Né? Por que não no primeiro? No primeiro eles não queriam aceitar. O de artista? O de artista não queriam aceitar. Pô, mesmo tu tendo toda essa carreira, já tendo viajado pelo mundo, já... Não queriam aceitar, então levei tudo dessas viagens todas, desses 15 países aí que eu passei na vida, levei toda a documentação, tudo. Tinha até cartas aqui, de grupos daqui já, mesmo eu não tocando, mas eles me deram cartas, me cederam cartas, mas não quiseram aceitar. Mas tudo bem, aí eu fui estudando, depois tentei de novo e aceitaram o visto de artista. Depois de um tempo, né?
depois de um tempo. Tu chegou a estudar aqui? Pegou o visto de estudante, já? Sim, peguei o visto de estudante primeiro, depois troquei por de artista, depois quando terminou o prazo do visto de estudante, passei para o de artista. De artista, passei por visto de trabalho normal, que pode fazer qualquer coisa. Mas nesse tempo que tu estava só como estudante, eu sei, tu chegou a começar trabalho de arte, de música, de dar aula? Sim. Tipo o quê? E mesmo nesse tempo aí eu dava aula de pandeiro, dava aula de conga também. Assim, eram os únicos 2 instrumentos que eu tinha na época. Dentro de casa, é sério. Os únicos 2 instrumentos que eu tinha. Eu tinha um pandeiro, um pandeiro, um bongô e uma conga. Eram as coisas que eu fazia show para poder ganhar. Eu ganhava uma merreca na época, mas eu estava precisando. Então só tinha esses 3 instrumentos. Então assim, eu dava umas pequenas aulas para a galera de conga, de pandeiro, de bongô. E daí dava para tirar um sustentozinho, pelo menos para se alimentar. De Recife a Berlim. De Recife a Berlim. E como eu não gosto muito de incomodar, tá ligado, Mariano? Eu sempre acordava de manhã cedinho e andava a cidade toda, cara. Lá quando tava morando com teu irmão? Sim. Saía de Charlottenburgo, vinha parar aqui, cara, de pé. Voltava para Charlottenburgo de pé. Saía de manhã e voltava à noite, só para dar o tibum, para descansar. Isso é um pouco de tudo, mas tem 1 milhão de coisas mais. E quando tu começou quando tu legalizou a tua situação? Sim. Como é que tu começou a trabalhar? Quais são as primeiras coisas que tu fez? Como é que tu... Mariano, quando eu legalizei a minha situação, cara, eu fui morar na Holanda, bicho. Fui trabalhar na obra. Porque eu legalizei tudo bem. Mas a questão dos shows não estava suprindo o que eu tinha que pagar. Você sabe, né? Plano de saúde. Plano de saúde é caro. Caríssimo. Né? Plano de saúde é caro. Aí comida dentro de casa, aluguel, tem ticket, bilhete para poder andar no trem, para não levar multa, ticket do mês, assim, tudo influencia, tudo é gasto no final das contas. Então eu vi que não estava tendo tanto lucro aqui. Aí, não sei se você conhece o Ney Batera, claro, conhece, né? O Ney baterista. Então o Ney falou, pô, cara, ó, no show, a gente fez um show, tava fazendo um show. Ele falou, pô, eu vou cair na obra, cara. Esse showzinho aqui não tá dando pra pagar as contas, não. Eu falei, cara, eu também vou cair nessa contigo, bicho. E a obra era na Holanda? Na Holanda. No outro dia, e aí o cara tá esperando a gente. Eu fui lá, peguei meus documentos, minhas coisas e fui na obra. O cara falou, organiza tuas coisas que depois da manhã vocês viajam. Eu falei, cara, não acredito, né? Arrumei tudo. Entramos no carro, que loucura, isso foi uma loucura também. Entramos no carro e... Holanda. Aonde na Holanda? Amsterdã. E quanto tempo tu ficou lá agora? Foi os piores momentos da minha vida. Rapaz, acho que em 6 meses. 6 meses, o Ney... 6 meses Sim. Na obra na Holanda. E era no Hafn, no Porto, cara. Era um frio, Mariano. Frio e chuva. A Holanda só chove, cara, que nem Hamburgo. Frio e chuva. E o que vocês construíram? O que vocês fizeram lá? Eles estavam construindo um prédio. No Porto? No Porto. Escritórios, essas coisas. Eu trabalhava na ferragem, né? Na ferragem é pesado. Pesado pra caramba. Pesado. Torcer, blindar. Tinha um momento que estava tão frio, Mariano, que o cara mandava buscar os ferros, mesmo com 2, 3 luvas, eu botava a mão assim embaixo da neve, não sentia nada. Ferro, não sentia nada. Tudo dormente. Aí depois de um tempo, a gente morava numa casa na Holanda com 7 pessoas, cara. Uma casa pequena, uma cama para cada um. Assim, um do lado do outro, parecia um albergue. 7 colegas de trabalho. Todo dia, acordávamos de 3 da manhã, organizar o café, de 4 saía. 6 horas começava a trabalhar. Então, você trabalhava de 6 da manhã até 6 da noite, daqui que chegasse em casa já era 7, 7 e meia, que era longe a casa. Comia alguma coisa e ia dormir, cara. Não tinha tempo para nada. 5 dias por semana. E daí o Ney não aguentou, o Ney falou, cara, vou embora para Berlim, cara, vou fugir. Começou a ficar pesado mesmo.
O Ney falou, o cara perguntou, quem quer ir para Berlim? Ele e eu. E estavam pagando direitinho. Estavam pagando direitinho. Pagava. Mas era muito pesado o trampo. Pagava melhor do que a música, né? Muito melhor. Muito melhor? Muito melhor. Isso eu não posso negar. É um trabalho exaustivo e pesado. É. Para quem é músico, para quem trabalha com a mão, com o corpo, né? É um trabalho mais sutil, né? Exato. É um trabalho exaustivo e pesado para quem trabalha, por exemplo, como eu, com conga, com pandeiro, com baqueta. Que já é difícil, né? Se o cara vai ficar batendo o tempo todo, vai doer. Agora, imagina pegar no ferro assim, no inverno. Meu Jesus. Aí o Ney ficou 3 meses e vazou, cara. Foi embora. Não avisou nem o patrão. Recebeu o dinheiro dele e vazou. Aí no 6º mês eu falei, cara, eu não aguento mais não. Também foi uma das loucuras da minha vida. Eu recebi esse dinheiro da obra toda, voltei para Berlim. Primeira coisa que eu fiz, na loucura mesmo, você vai dizer que eu sou maluco também, Maria. Peguei o dinheiro da obra todinho, comprei minha passagem para o Brasil, empacotei todas as minhas coisas e digo, não quero mais saber da Alemanha. Fiquei traumatizado com a obra. Mas foi na Holanda? Foi na Holanda, mas o cara é Europa, é tudo Europa. É. Então assim, eu fui embora pro Brasil de uma vez, cara. Voltei de uma vez. Oi, depois conseguiu o visto, passou a bronca toda e agora desistiu. Voltei de uma vez. A mulher, não, volta. Ah, tá bom. Depois eu vi que o Brasil não estava muito... Ficou quanto tempo no Brasil nessa volta? Eu fiquei 3 meses. 3 meses? 3 meses. Ah, foi só tirar umas férias, depois trabalho pesado. Mas eu ia ficar. Eu ia ficar no Brasil. É. Depois eu falei, não, vou voltar para a Alemanha, vou voltar para Berlim. Tá mais viável, já tenho o nome lá, já tenho alguma coisa lá. Já tem o nome lá, já tinha tocado, te conhecia aqui, né? Já tinha muita coisa, assim. Sim. Mas assim, isso foi mais o desespero Nessa época foi mais o desespero pela perda do meu irmão, né? Que meu irmão tinha acabado de falecer, então eu não queria deixar meus pais sozinhos, entendeu? Claro. Mas depois eu vi que não ia adiantar tanta coisa eu estar lá, porque ele já tinha ido, já tinha falecido. Então eu voltei pra cá, que é mais fácil ajudar minha filha, minha mãe, meus pais, meus familiares aqui do que do Brasil. Tem uma filha no Brasil? Tenho uma filha. Vai fazer 14 anos. A mesma idade da minha. É? Que interessante, hein, velho? 2008. Uma filha e um filho. O filho tem 10, Elai, e a filha... Aí o filho é alemão. Sofia, Afro 2. Elai e Sofia. Brasileiro alemão, né? Porque minha esposa, ela nasceu na Paraíba. Oi? E foi criada aqui na Alemanha. Foi adotada, né? Ela é paraibana. É bem pertinho da gente de Recife. 40 minutinhos. Que interessante, velho. É. Mas ela é alemã. Ela é alemã. Ela fala alemão. Assim, ela é alemã. Alemã, foi criada aqui. Ela só foi adotada, né? Foi criada aqui. Sim. Foi adotada. Ela veio pra cá com que idade, sabe? 3 meses. 3 meses de nascida. 3 meses de nascida? É alemã. Completamente. É isso aí. Mas não parece, tem filho. Não parece, né? Então, mas e daí? Como é que a minha curiosidade básica onde eu quero chegar é no maracatu. Sim. Quando é que tu abriu o maracatu aqui em Berlim? Em Berlim, Maria... Ou tu chegou a criar ele em outro lugar antes? Não, o maracatu ele já existia no Brasil. O maracatu, o marafoché, ele já vem do Brasil há muitos anos. Né? Então, no caso, a gente completaria 24 anos de maracatu. Eu comecei o maracatu, eu tinha 16 anos de idade. O marafoché. Porque a ideia... Antigamente, né? Que... Naquele contato com teu tio. Exato. Tinha contado. Exato. E com o balé também, porque o balé tem um maracatu também, que se chama Maracatu Sol Nascente. Um dos maracatu mais antigos de Pernambuco. Então, o meu primeiro contato foi com o Sol Nascente, com o mestre Ubiraci, né? Que no caso, na época, eu virei contramestre desse maracatu também. Quem fazia as alfaias de lá era eu. Exato. Eu fazia os tambores de lá, do Nação Sol Nascente. E o Nação Sol Nascente é um maracatu que está exposto num museu. Quando tu fala fazia, tu fabricava. Eu fabricava, exato. Fabricava os instrumentos do maracatu, tanto do Badia quanto do Sol Nascente. Então, o Sol Nascente, o maracatu Nação Sol Nascente, é um maracatu que estava no museu, né? E o mestre Ubiraci Ferreira, ele tirou esse maracatu de dentro do museu, porque era da família dele, fazia parte da família dele. Então, ele era o único que poderia pôr o maracatu novamente na rua, né? O Sol Nascente. Então,
a questão de como eu cheguei no maracatu foi daí da parte do balé e também da parte do meu tio, né? Tanto indo para a parte do meu tio, porque eu vivia lá, estava com ele sempre, ajeitava os tambores e estava sempre aprendendo, tanto com ele como com outros mestres também, né? Que a gente se conhecia de Olinda, de Recife. Assim. Mas assim, eu me peguei muito mais ao Vadia e ao Sol Nascente. São as duas nações que me deu aquele... Que influenciaram mais. Que me influenciaram mais. E também eu tocava em muitos afoxés, né? Em Pernambuco. Passei por muitos afoxés em Pernambuco. E a minha ideia, primeiramente, em si, era criar um afoxé. Aqui em Berlim? Não, em Recife. Ah, em Recife? Eu tô em Recife ainda. Ainda, tá, desculpa. Do começo de como começou o maracatu, né? Então, a minha ideologia era criar um afoxé, né? Uhum. Era criar um afoxé, um bloco de afoxé. E numa conversa, eu falava pra cá, eu digo, pô, eu tô no meio de tudo. Né? Eu tô no meio dos dois, né? Eu tenho a família do afoxé e outra família do maracatu. Por que não fazer marafoxé? Uma mistura de maracatu com afoxé, né? Então, justamente por isso que eu introduzi as timbas dentro do maracatu. Eu fui um dos primeiros a introduzir a timba dentro do maracatu, em Recife, em Olinda. Por isso me chamam de Juninho Quebradeira. Daí veio o meu nome. Porque eu introduzi a timba dentro do maracatu. Para ficar quebrando. Exatamente. Então, o grande mestre da música, Joás, sempre ia me ver tocar. Joás é um grande tocador de djembe, um grande músico, um grande artesão, uma super pessoa maravilhosa. Joás, de Olinda também. Então, assim, tanto ele como Samuel, Negão, Rivaldo Pessoa, pô, muita gente, eles sempre iam ir lá e sempre iam no Badia me ver tocar. Então, foi dessa galera aí que saiu esse nome, né, Quebradeira. Eu tô até já no nome, ó, Mariana. Tá, mas aí tu criou o marafoxé em Recife. Exato. Ou em Olinda? Eu criei primeiro em Recife. Criei o marafoxé em Recife. E tu significa, só para quem é leigo na cultura afro-brasileira, que significa, tu criou o maracatu, quer dizer o seguinte, em Recife é que vocês se encontravam uma vez por semana, ou sei lá... Todo sábado e domingo era o nosso encontro, na parte da manhã, né? Então, o marafoxé ele foi fundado primeiramente por crianças, né? Da comunidade, da minha comunidade. Tu tinha 17 então, anos? É. Então, era só criança. Só criança. E daí foi crescendo. Depois que o marafoxé estava pronto, assim, nunca desistimos da bandeira, aí formamos uma parte de adultos também. Fizemos a parte de adultos e que até hoje funciona na Bomba da Metério e na minha comunidade, em Santa Mara e em Campo Grande. O maracatu ainda está vivo lá, graças a Deus. Esse maracatu se tornou um projeto social. E quando foi que tu trouxe ele para a Europa, esse maracatu? Foi para Berlim, né? Ou teve em algum outro lugar? Que eu te perguntei. Sim, eu vou chegar aí. Depois do marafoxé, fundamos o Nação Olinda. É quando eu fui morar em Olinda também. Que era o mesmo maracatu, só que com um nome diferente. Foi uma loucura de um produtor lá, mas assim, não vingou muito, então continuou o marafoxé. Então tinha o marafoxé em Recife e o marafoxé em Olinda. Né? Com outro nome? Com outro nome. Nome de Olinda. Aí depois ficou os dois marafoxé. Qual foi a pergunta mesmo, Mariana, que você fez? Quando é que tu trouxe o marafoxé para Berlim? Ou para a Europa? Se teve algum outro tipo, porque tu viveu na Suíça, sim. 6 meses na China, até hoje tem na China lá o marafoxé. Chinês. Poderia ter deixado, né? Lá. Poderia ter deixado. Ensinou para os caras, vocês aprenderam tudo, estão lá inventando. E eles são muito dedicados, velho. Chineses, muito dedicados. O maracatu tá aqui, eu acho que já em Berlim. Quando é que tu começou a dar aula? 13, 14 anos. Eu comecei a dar aula lá em Merindã, onde era o antigo Tangará, né? Ah, me lembro. Sim. 13, 14 anos. Isso. Fazia um ano que eu tava de boa e tal. 13 anos. Depois que tu voltou do Brasil, então? Isso, depois que eu voltei do Brasil. Nessa crise que tu chegou, conquistou tudo, ganhou dinheiro, vamos embora. Quando eu voltei, exatamente, quando eu voltei, foi isso aí, 13, 14 anos. Eu dei na telha de fazer. Falei, se tem lá no Brasil, se tá rolando bem no Brasil, por que não fazer aqui o maracatu? Se eu tenho a capacidade de fazer, eu vou fazer, porque
No caso, eram os mestres, tá ligado? De lá de Recife, ficava dizendo, pô, cara, monta uma parada aí, monta uma coisa. Também o Fabiano me incentivou muito, tá ligado? Ah, pô, Bia, pô, tu já é mestre lá no maracatu. Eu não me considero mestre, pra dizer a verdade. Eu me considero uma pessoa com um pouco mais de experiência que as outras dentro do que eu faço, né? Da música, né? Do maracatu. Então, assim, o Fabiano me incentivou a faz isso, cara. Outras pessoas, Dudu, fulano, Beltrano. Falei, cara, eu vou fazer. Se vou fazer, comprei um caixa, comprei as madeiras de fazer o tambor, as peles, e eu mesmo fiz uma alfaia dentro de casa, que foi a primeira alfaia, que é da minha esposa, da Sara. Fiz uma pra ela e uma pra mim. Aluguei o espaço lá do Tangará da Sônia e comecei, só eu e ela. O começo só foi eu e ela. Tu e a Sara? Só eu e a Sara. E, pô, você ficava naquela pilha de, pô, cara, não vai vir ninguém não, bicho, vai ficar nós dois a vida toda aqui. Não vai vir ninguém. Aí, de repente, apareceu a Daniela, apareceu outro, e outro, e outro. Chegou uma época que o maracatu tava com 70 pessoas. Não dava mais naquele espaço. Aí eu falei, agora, o que é que eu faço? Mas você sabe, né? Tem 70, mas só vem 50, só vem 30 para os ensaios. Mesmo assim. Mas mesmo assim, era uma galera que vinha. Legal. É muita gente para uma aula de tambor na Alemanha. Hoje, como é que hoje tu trabalha? O que tu faz hoje? Bem, hoje eu sou músico pedagogo. Aonde? Eu trabalho na escola Grundschule, em Friedenau, né? Trabalho também com crianças refugiadas, né? E trabalho com música. Tenho a minha própria escolinha de música. Do Maracatu? E do Maracatu, exatamente. Lá no Kleis Park, Krellerstrasse 2930. E lá a gente faz... Como é que chama o espaço? CRAS. 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 Como é que chama? Centro de Ritmo Afro-Latino-Americano. Legal. E lá temos aula de maracatu, coco, ciranda, samba, afro, candomblé, assim, um pouco de tudo do nosso Brasil. Última pergunta. Um sonho teu que tu quer compartilhar? Pô, um sonho meu que eu quero compartilhar, Mariano, é tipo... Porra, tenho sonhos, muitos sonhos, mas, assim, é um sonho que eu tenho mesmo de ver, de rever e continuar revendo, até um dia que eu me for, é de, tipo, de ver todo mundo junto, ver todo mundo em harmonia, todo mundo em paz, todo mundo fazendo coisas juntos, todo mundo tentando ajudar um ao próximo, saca? Tentando dar força um ao outro, que eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos, independente de que patamar nós estejamos, ou o que nós temos, ou o que nós não temos. Sim, às vezes você tem tanta coisa e não tem uma amizade de um próximo, um amigo próximo que te faça sorrir, te faça se divertir, saca, um pouco, te tirar da linha daquilo de tudo que tu tem, para te levar para uma linha, pô, vamos sorrir aqui, vamos se divertir um pouco, vamos tomar um café, uma cerveja, sei lá, se divertir, tá ligado? É um sonho, assim, e não ver, assim, as próprias pessoas se destruírem por pequenas coisas, pequenas migalhas, assim. Um sonho para mim é ver a junção de todos com muita paz, velho, com muita harmonia, com muita fé, de estar sempre junto, de estar fazendo coisas juntos, de passar por ti, pô, dar aquele sorrisão, de dar um abraço, apertar a mão, conversar, sabe, com muita paz e paciência. Esse é um dos sonhos pra mim. Isso é uma utopia, não é um sonho? Também, né? Também. Mas essa é uma coisa concreta, que tu ainda quer realizar aqui, não sei, na Alemanha, no Brasil? Uma coisa concreta que eu quero realizar aqui é, sinceramente falar, também, que eu quero fazer aqui é, tipo, tentar um dia, um sonho, por exemplo, como você perguntou, tentar um dia trazer o meu projeto social com as crianças do Brasil para cá, para a Alemanha, para fazer um intercâmbio cultural. Então, já estou lutando para poder realizar esse sonho. Tu tem um projeto cultural no Brasil? Tenho, um projeto cultural. O nome da minha comunidade se chama Ilha de Joaneiro. E o projeto se chama Ilhas Culturais, onde fazemos dança, percussão, arte, informática. Temos um pouco de tudo de cultura dentro da comunidade, né? Para as crianças? Para as crianças. Então, esse projeto ele é todo sustentado por minha pessoa, pelos shows que eu faço. Então, assim,
20, 30% dos shows que eu faço eu mando para o projeto, para alimentação, para material também, para instrumentos. Então, assim, eu estou tentando conseguir com que esse projeto se realize, com que eu tire um pouco das crianças daquela realidade do Brasil e com que eles conheçam outra realidade que é o mundo fora. Porque muitas crianças dentro da favela, da comunidade, sempre ficam dizendo: ah, professor, eu queria ser que nem o senhor, queria dar uma volta no mundo, conhecer outro país e tal. Então, assim, isso é um sonho para eles e também, para mim, se torna um sonho com que eles também conheçam esse nosso cenário aqui onde a gente vive, a diferença de cultura, né? A diferença de como tudo é fora da comunidade. Isso é um sonho que eu gostaria de realizar. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Juninho Quebradeira. Valeu, Mariano. É nóis. Axé. Valeu, chefia.